Gambito da dama aceita variante com E4. D4, D5, C4, D toma C4. O gambito da dama aceita, que na verdade não é um gambito, porque as brancas sempre recuperam o peão. E4, um lance muito lógico que ocupa imediatamente o centro. O plano das negras agora é muito simples. É combater esse centro das brancas. E há várias estratégias que podem conseguir isso. Uma delas é cavalo C6, chamando o avanço do peão D. Depois de D5, cavalo E5. Dama D4, cavalo G6. Cavalo F3, E5. Quando o centro é bloqueado, a situação das negras fica bem melhor. Mesmo depois de dama toma C4, bispo D6. Na maioria das linhas, o peão H vai avançar ou direto ou depois para explorar o posicionamento do cavalo, que já andou muito e ainda não está confortável. Depois de cavalo C3, A6, G3, cavalo de 8 a 7, H4, roque, H5, as negras jogaram em FIA Matsura americana 2009, cavalo H8. Apesar do cavalo estar mal colocado, a posição das negras é muito sólida, não tem debilidades. As brancas podiam seguir com o simples bispo E3, desenvolvendo as suas peças, mas tentaram aqui H6 direto, G6, cavalo G5, C6. Aqui é interessante jogar D toma C6, cavalo toma C6, bispo E3, tentando jogar em cima do cavalo H8 que está preso. Ou dama B3, que seguiu nessa partida FIA e Matsura, C toma D5, E toma D5, cavalo F5, bispo G2, cavalo D4, ganha tempo importante em cima da dama, dama D1, F6, conseguiu liberar o cavalo de H8, as negras conseguem igualar, por exemplo, cavalo de G4, cavalo F7, roque, cavalo F5, cavalo toma D6, cavalo toma D6, o cavalo voltou ao jogo e a partida empatou no lance 39, o jogo está equilibrado realmente. Cavalo F6 é outra opção, pressiona o centro e mais uma vez convida as brancas a avançarem. E5, cavalo D5, bispo toma C4, cavalo B6, pode sair para D3 ou B3 o bispo, nesse caso saiu para bispo B3, cavalo C6, bispo E3, bispo F5, cavalo E2, E6, cavalo de BC3, dama D7, A3, rocão e roque pequeno. É uma posição muito importante para a teoria do gambito da dama. Depois de H5, torre C1, esse lance foi jogado em Piquet, Van den Doyle e também em Grishuk Kazimzhanov em 2009, que as brancas ganharam. E as brancas têm uma ligeira vantagem, que é mais fácil atacar o rei, mas a teoria considera a posição jogável para as pretas. Por exemplo, depois de rei B8, cavalo A4, bispo E7, cavalo toma B6, A toma B6, as brancas mantêm uma certa pressão, mas as negras têm condição de segurar. Pressão por causa da situação do rei. É relativamente mais fácil abrir a ala da dama aqui. Voltando à partida FIA e Máximo Macedo, a nossa partida principal, o Macedo jogou E5, outra opção interessante. Depois de cavalo F3, E toma D4, bispo toma C4, bispo B4 cheque, cavalo de BD2, bispo E6, bispo toma E6, F toma E6, roque, cavalo C6, dama B3, dama D7, cavalo C4. Agora, o interessante é que as negras tinham que ou defender ou tirar o bispo de B4, porque depois de rocão o FIA seguiu cavalo de F5, mas podia seguir aqui com bispo G5. Se bispo E7 agora, simplesmente cavalo de C5 com excelente jogo. Muitas ameaças. Se cavalo F6, cavalo de F5 também, cavalo toma E5, cavalo toma E5, dama E7 para defender o bispo, tirar a dama do ataque,
cavalo D3, um detalhe muito sutil. Ameaça E5 e cavalo toma B4, que vai ganhar material. Mas depois de cavalo F5, deixando passar essa ótima oportunidade, a partida equilibrou. Cavalo toma E5, cavalo toma E5, dama E7. Agora já não tem o problema do ataque em cima do bispo. Obviamente porque não tem o cavalo mais em F6. E depois de cavalo D3, bispo A5, dama B5, bispo B6, bispo G5, cavalo F6, E5. O Macedo achou o recurso salvador aqui, torre D5. Atacando a dama, dama C4, dama E8. Agora não vale E toma F6, porque o bispo também está caindo. Torre de F1, cavalo D7, A4, A5, bispo D2, torre de F8, B4, torre F5, B toma 5, bispo toma 5, bispo toma 5, torre toma 5, torre de AC1, C6, dama toma D4. Posição bem confusa, mas a debilidade do peão dá um jogo igual para as negras. Por exemplo, torre D5, dama C3, dama D8, F4 apoia o peão, mas esguarnece um pouco o rei, e agora o problema é o peão F, dama B6 cheque. Foi o problema do avanço do peão, talvez fosse melhor continuar segurando assim com peças mesmo. Rei H1, e acordaram o empate nessa posição aí.